Irmãos amados, nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Mateus. Inicialmente no capítulo 1, verso 18, apenas a parte A deste texto, e depois então nós consideraremos outras passagens. O nascimento de Jesus foi relatado pelos evangelistas. Mateus é um dos mais sucintos dele, e quando retrata o nascimento de Jesus, está no verso 18 assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. E eu queria então trazer à memória esclarecida de vocês os principais fatos que marcam este acontecimento singular. Porque o que nós chamamos de Natal não começou na história. Começou antes que a história começasse. Começou na eternidade. Porque este que nasceu preexiste ao tempo, preexiste a história, porque ele teve glória com o Pai antes que houvesse mundo. Este que celebramos no Natal é aquele que trouxe à existência as coisas que não existiam. Ele é o Criador do universo, pois todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Este que celebramos no Natal é aquele que, como diz Paulo em Colossenses 1,17, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Este vasto, insondável universo que ele criou, sem matéria pré-existente, é ele quem dá sustentação a todas as coisas. Este que nós celebramos no Natal foi prometido por Deus, o Pai, lá no Éden, porque está escrito que da semente da mulher, e é o único ser humano que nasceu neste planeta, que é semente da mulher, é Jesus Cristo. Todos os outros homens, todos os outros seres humanos, é semente do homem. Ele, só ele, é semente da mulher, porque não é resultado de um intercurso de um homem com a mulher, mas foi obra do Espírito Santo operado no ventre de Maria. E ele é a semente da mulher que veio para esmagar a cabeça da serpente. E toda a história da humanidade, literalmente, foi uma espécie de preparação para o nascimento do nosso Salvador. Tudo apontava para ele. Os patriarcas falaram dele, os profetas descreveram a ele. A história de Israel era apenas uma preparação para a chegada dele, e então tudo retratava a vida dele, era um prenúncio da chegada dele, apontava para este grande acontecimento da história. Deus desceria à terra, o verbo se faria carne, Deus se faria homem, o rei se faria servo, o infinito tornar-se um bebê. E este é o acontecimento mais sublime e auspicioso da história da humanidade. O que é que Deus faz? Deus prepara o mundo para esse acontecimento. Deus chama o povo judeu, uma nação pequena, absolutamente insignificante, para que ele, o Messias, nascesse como um judeu, para que este povo trouxesse ao mundo a revelação especial de Deus. Deus prepara os gregos com a sua filosofia, com o seu pensamento filosófico, com a língua universal, para que quando o Messias chegasse, esta mensagem pudesse ter celeridade, com a única língua no mundo inteiro. Deus prepara o povo romano, com a lei romana, debaixo de uma pax romana, estradas
sendo rasgadas por todos os rincões do império, para que esta mensagem, ao chegar, pudesse ter rapidez para todas as províncias daquela época. E então diz a Bíblia que na plenitude dos tempos, quando tudo estava pronto, as profecias todas se cumprindo de forma rigorosa e literal, então diz a Bíblia que na plenitude dos tempos, ele nasceu, nascido de mulher, nascido sob a lei, para ser o nosso Redentor. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E está aqui certamente, como disse Atanásio, o maior mistério do cristianismo. E na verdade, a mente mais arguta, a personalidade mais inebriada pelo conhecimento, jamais poderia entender esse mistério. Pensem comigo, o Verbo eterno, pessoal, divino, o Verbo criador, o Verbo autoexistente, o Verbo que é Deus, Deus transcendente, Deus infinito, Deus imenso, Deus eterno, Deus imutável, Deus onipotente, onipresente, onisciente, Deus soberano, Deus que nem os céus dos céus pode contê-lo. Diz a Escritura que esse Verbo se fez carne, que ele, sendo transcendente, esvazia-se a si mesmo e assume a forma de homem e entra no ventre de uma virgem e nasce de uma virgem e é enfaixado em panos e deitado numa manjedoura. Ele veio habitar entre nós, sendo ele outrora glorificado pelos anjos, querubins e serafins desde o início da criação, e agora ele vem ficar entre nós, pisando o nosso chão, bebendo a nossa água, comendo o nosso pão, chorando a nossa lágrima, sentindo a nossa dor, carregando sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados. E ele veio para quê? Ele veio para nos mostrar Deus. Ele veio cheio de graça, ele veio cheio de verdade, e ele veio para revelar para nós quem é o Pai. Na glória do Pai, a glória do Pai pode ser vista nele, porque ele é exata expressão do ser de Deus, o resplendor da glória. Nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, diz a Bíblia, que quando esse momento chega, algumas coisas importantes vêm a acontecer na história. Primeiro, Deus manda um anjo, lá em Jerusalém, quando tem um sacerdote muito velho, que orou muitos anos para ter um filho, porque naquela época não ter filho era um opróbrio para uma família. E Zacarias e Isabel oraram, e eles eram de uma família sacerdotal, oraram anos e anos, e eles envelhecem, e não têm filho. Isabel é estéril, e de repente Zacarias entra para oferecer incenso, era o dia do seu turno, um dia de alto privilégio para ele, e já tinha desistido desse sonho, e já tinha desistido desse projeto, e um anjo aparece para ele e diz: Zacarias, as tuas orações foram ouvidas. Às vezes você ora, não vê as coisas acontecendo, mas nenhuma oração é desperdiçada, todas as orações sobem como incenso para a presença de Deus, e no tempo de Deus ele escuta, no tempo de Deus ele responde, no tempo de Deus ele age. Mas agora, com a chegada do precursor, 6 meses depois, quando Isabel está grávida, o anjo Gabriel é enviado lá em Nazaré, pequena cidade, desprezada cidade, e ele comunica a Maria que ela vai ser a mãe do Salvador, e ela fica curiosa: mas como vai ser? Eu não tenho relação com homem algum. E então diz a Bíblia que o anjo disse: olha, descerá sobre ti a sombra do Altíssimo, e o Espírito Santo entrará em você, e você então conceberá e dará luz a uma criança, e esse vai ser o Filho do Altíssimo, e você vai colocar o nome dele de Jesus, porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Mesma notícia que o anjo diz a José, e ela corre lá para Isabel, 3 meses fica lá, sem falar nada com José. Ele é noiva de José.
Quando ela volta, José não sabendo o que está acontecendo, o silêncio de Maria, a gravidez aparentemente já notória, os comentários surgindo talvez, ele envergonhado, seus planos frustrados, ele resolve então, para protegê-la e não difamá-la, fugir secretamente, sair secretamente, e aparece o anjo de Deus e diz: José, não temas receber Maria, porque o que nela foi gerado é obra do Espírito Santo. Ela não foi infiel, ela não carrega um filho do adultério, ela carrega o Filho do Altíssimo. Ela não tem como destinação o opróbrio e a morte, ela será notória entre as mulheres. Não está aqui o fruto do pecado, está aqui o fruto da bênção de Deus para os homens. E então diz a Escritura que José recebe Maria, e agora um fato acontece maravilhosamente. A profecia dizia que ele tinha que nascer em Belém da Judeia, porque José era da família de Davi, e Deus então move o Império Romano para fazer um recenseamento, para que simplesmente José saísse de Nazaré e fosse lá para a Judeia, para a cidade de Belém, porque Jesus tinha que nascer em Belém da Judeia. E por que José leva Maria? Só ele precisava ir, ela não tinha que ir, ele tinha que ir. E por que ele a leva no estado adiantado de gravidez? Embora a Bíblia não diga isso com todas as letras, você sabe o que está por trás, os comentários maliciosos. Ninguém está sabendo direito essa história. O anjo apareceu para Maria, Maria está grávida, José não casou com ela ainda, ela é apenas prometida, os comentários surgem, as malícias aparecem, e José então, para proteger Maria, leva Maria consigo para Belém. Quando chega lá, a cidade está ocupada, não tem vaga nas hospedarias, não tem vaga nas pensões, não tem espaço para eles, e diz a Bíblia que ele, como Cordeiro de Deus, vai nascer num lugar muito próprio, numa manjedoura, num lugar onde os animais comem, numa gruta. O Rei dos Reis nasce no lugar mais humilde. Aquele que haveria de ser o filho de Davi não tem espaço na cidade de Davi. Aquele que é o pão da vida não tem lugar para nascer na casa do pão. E quando ele nasce, diz a Bíblia que um anjo aparece para dizer aos pastores de Belém, as pessoas mais desprezadas da época eram os pastores, gente que não merecia confiança da sociedade. E para essa gente que não tinha valor aos olhos dos homens, aparece o anjo de Deus comunicando para eles assim: vocês não precisam ter medo não, eu trago para vocês uma grande notícia, e uma notícia que vai ser uma boa notícia para todo o povo, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Essa é a maior notícia, Ele é o Salvador, não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O que nasceu é o Messias prometido, é o desejado de todas as nações, cumprindo-se nele todas as profecias, e Ele é o Senhor. Não é César que é Senhor, não é Herodes que é Senhor, não são os religiosos de Jerusalém que são os senhores, é Ele que nasceu para ser o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E diz a Escritura que naquele momento então os céus se cobrem de anjos, parecia que todos os céus pareciam ser partituras musicais, e então essa hoste celestial, este grande coro celestial começa a cantar glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens que Ele quer bem. E diz a Escritura que então essa festa do Natal é celebrada no céu e é comemorada na terra. Mas diz a Bíblia que lá no Oriente aparece uma estrela, não uma estrela qualquer. Diz a Bíblia que os magos viram a sua estrela, não foi uma estrela qualquer. Isso era cumprimento de uma profecia que está lá no livro de Números. E diz a Bíblia que quando esses magos, que eram astrólogos, viram a sua estrela, era um sinal profético do Messias. Eles que já talvez fossem prosélitos,
que já tinham escutado a mensagem de Deus, que já tinham escutado sobre a promessa de um Messias. Ele sai lá da Pérsia, muito provavelmente, e sai caminhando por lugares ermos, por desertos tórridos, e vem caminhando com todas as lutas e com todas as dificuldades. Para onde? Para Jerusalém. Notem que a estrela não foi guiando-os do Oriente a Jerusalém, não. Eles viram a sua estrela no Oriente, e eles entenderam que era a sua estrela, que era o prenúncio do Messias prometido, e eles saem então aonde? Vão para Jerusalém. Por que Jerusalém? Porque eles entendiam que lá em Jerusalém estava a palavra de Deus, e o que nos leva a Cristo é a palavra de Deus. Examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. E eles vão para Jerusalém. Eles querem ouvir a palavra de Deus. Eles receberam a revelação natural, a estrela, mas eles querem agora a revelação especial, porque é a revelação especial de Deus que nos leva até Jesus. E então, ao chegar em Jerusalém, um fato curioso acontece. Eles querem saber aonde que nasceu o Messias. E diz a Bíblia que Herodes fica muito alarmado. Herodes era um grande rei, ele era um homem empreendedor. Ele ampliou o templo de Jerusalém, ele embelezou o templo de Jerusalém, ele construiu o porto de Cesareia, ele construiu a fortaleza de Massada, ele construiu a fortaleza de Antônia, mas era um homem cismado, com muito medo de perder o poder. Então, quando ele recebe a notícia de que tinha nascido um menino que para ser rei dos judeus, ele se sente ameaçado, e ele tenta então com seus artifícios, com as suas artimanhas, buscar formas e meios de saber com exatidão onde esse menino tinha nascido, para matar esse menino. Mas curiosamente, ele chama os escribas, os principais sacerdotes, a elite religiosa de Jerusalém, para saber exatamente o que a Bíblia falava sobre o local onde esse menino devia nascer. E essas autoridades, instruídas nas Escrituras, com todo o conhecimento que tinham da lei de Deus, dos profetas de Deus, da palavra de Deus, responderam com exatidão cirúrgica: ele vai nascer em Belém, porque assim está escrito. E citar a profecia de Miqueias 5:2. E diz a Bíblia que Herodes então instrui os magos, pensando que ele estava no controle, para irem a Belém, exatamente examinarem com exatidão, dar a ele de volta a notícia, porque ele também, hipocritamente falando, queria ir a Belém para adorar o menino, mas ele queria matar o menino. E aqui eu chamo a sua atenção para 3 aplicações muito importantes. Primeiro, o nascimento de Jesus, irmãos, ele não é visto por todos da mesma maneira. Eu não sei se vocês vão de concordar comigo. Nós estamos no período do Natal, para celebrar o Natal, e nós vimos aqui um coral cantando músicas de Natal, e nós vimos uma orquestra aqui tocando músicas de Natal, e nós estamos aqui nesta noite celebrando o nascimento de Jesus. Mas ao mesmo tempo, aqui no Brasil, Netflix usa um grupo, Porta dos Fundos, para escarnecer desse Jesus, para vilipendiar esse Jesus, para trazer uma caricatura horrenda desse Jesus, de um Jesus que não passa de um demônio, de um Jesus que não é o Jesus da Bíblia, de um Jesus que é o avesso do Jesus verdadeiro, de um Jesus que é uma afronta a quem ele é, o que ele pregou, o que ele viveu, o que ele ensinou. Ora, mas lá também Jesus foi odiado. E sabe por que Jesus foi odiado lá? E sabe por que Jesus é odiado ainda hoje? É porque ele está vivo. Porque se ele tivesse morto, ninguém nem se lembraria dele. Ele está vivo, e é por isso que nós não celebramos o nascimento dele de 100 em 100 anos, mas todo ano. Mas ele não está vivo apenas lá no céu, ele está vivo dentro do seu e do meu coração. Ele é a razão do culto desta noite. Sabe o que aconteceu com Herodes? Herodes mandou matar as crianças de Belém, porque se tinha cristofobia na época, ainda tem cristofobia hoje.
Mas sabe o que a Bíblia diz? Jesus escapou de Herodes, e Herodes morreu, mas Jesus vive pelos séculos dos séculos. Aqueles que se levantam contra Cristo, meus irmãos, são dignos de pena, porque se pensam que atacando o Cristo que nós cremos, o Cristo de Deus, o Cristo da Bíblia, o Cristo da nossa redenção, vão abalar o trono de Deus, enganam-se. Se aqueles que zombam do nosso glorioso Redentor pensam que vão abalar a nossa fé, enganam-se. A nossa fé está plantada numa rocha que não se abala. Louvado seja Deus. Mas aqueles que perseguem o nosso glorioso Redentor vão cair no esquecimento e vão virar pó, porque ao homem está ordenado morrer, mas ao nosso glorioso Redentor está ordenado reinar pelos séculos dos séculos. Mas notem comigo que houve uma segunda atitude no nascimento de Jesus, dos principais sacerdotes e dos escribas. Eles eram religiosos, eles eram eclesiásticos, eles tinham o poder da religião nas mãos e eles tinham um conhecimento muito apropriado das Escrituras. Mas ao mesmo tempo, enquanto os magos vieram lá da Pérsia, muito provavelmente atravessando desertos e vales e montanhas, enfrentando o calor do dia, o frio gelado da noite e atravessando semanas e meses em viagens tão perigosas, eles estavam a 10 quilômetros de Belém, com todas as informações nas mãos, e revelaram uma fria, uma gélida indiferença ao nosso glorioso Redentor. Não foram lá para adorá-lo. Aliás, ao longo da vida e do ministério do Senhor Jesus Cristo, esses se levantaram como os mais amargos opositores e inimigos do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nada é mais hostil a Cristo do que a religião que só tem conhecimento de Cristo, mas não tem devoção a Ele. Sabem tudo, mas não o servem. Conhecem tudo, mas não o adoram. Mas há, para fechar, uma terceira reação digna de nota. É que aqueles que estão longe o servem, os que estão perto o desprezam. Aqueles que sabem tão pouco são mais zelosos em buscar do que aqueles que sabem tanto, mas o coração está frio. Os magos vieram, não medindo esforços, não desistindo. Pensem comigo, ao chegar em Jerusalém, encontraram hostilidade, ameaças, perigos. Eles podiam pensar: bom, ir a Belém agora pode ser um risco para nós corremos risco de morrer, este homem é louco, a história deste homem Herodes é extremamente perigosa, ele já matou tanta gente, ele já derramou tanto sangue. Se nós formos a Belém e nós adorarmos esse menino que foi chamado Rei dos Judeus, nós corremos risco de sermos assassinados também, vamos voltar daqui, vamos desistir da viagem. Não, eles prosseguiram apesar de todas as ameaças. E diz a Bíblia que agora eles são levados a Belém. A estrela os guia até a casa onde estava José, Maria e o menino Jesus. Preste atenção em algumas coisas. Nós não sabemos se eram três, como se dizem. Nós não sabemos se eram reis, muito provavelmente não eram. E quando se colocam os magos perto da manjedoura, também está errado, porque eles entraram numa casa. Sabe por quê? Porque isso deve ter 2 anos depois que Jesus nasceu. E quando eles entraram na casa, eles não adoraram a estrela, eles não adoraram Maria, eles não adoraram José, eles adoraram o menino Jesus. O culto é cristocêntrico. Nós não adoramos os astros, nós não adoramos uma data,
nós não adoramos os adereços, nós adoramos a pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Mas como eles adoram, eles se prostram, e eles trazem presentes, ouro, reconhecendo que Ele é o Rei dos Reis, incenso, que era levantado para a divindade, reconhecendo que Ele é Deus, mirra, era um instrumento, era usado perfume para embalsamar os mortos, reconhecendo que Ele é Rei, que Ele é Deus, que se fez homem, mas que Ele está, como disse Simeão a Maria, destinado à morte. Ele veio para morrer, Ele nasceu para morrer. A manjedoura não pode ser desconectada da cruz. E desta maneira diz a Bíblia que eles então reconhecem que aquele menino de fato é o Messias, é o Salvador, é o Deus que se fez carne, é aquele que marcharia para a cruz para morrer pelos nossos pecados. Sabe o que acontece? Por divina advertência, eles não voltam a Herodes, eles retornam para a sua terra por outro caminho. Isso ensina uma verdade para nós: toda pessoa que tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo nunca mais volta pelo mesmo caminho. Ter um encontro com Jesus é mudar de rumo, é mudar de caminho, é mudar de vida, é ter um novo coração, é ter uma nova mente, é ter uma nova rota de vida. Meus amados, hoje nós estamos celebrando o Natal do Senhor Jesus Cristo. Muito embora a sociedade está zombando dele, muito embora o comércio tenha colocado uma outra figura no lugar dele, um velhinho de barbas brancas, menino, garoto propaganda do comércio, muito embora tantas vezes distrações, até boas em si mesmas, possam ocupar espaço mais destacado que ele, mas hoje você e eu viemos aqui para dizer que o nascimento de Jesus foi assim. E nós estamos nos voltando para as Escrituras, para saber quem é Ele, e para reconhecer que Ele é a razão da nossa vida, e para dar a Ele toda a honra e toda a glória devida ao seu nome. Que Ele nos abençoe. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Abra sua Bíblia comigo, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos 17. Nós vamos ler a partir do verso 16 até o final deste capítulo. Esse texto fala do discurso de Paulo em Atenas. Lido o texto, por favor, mantenha sua Bíblia aberta comigo nesta passagem. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos.
porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram. E outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A esta altura Paulo se retirou do meio deles e conclui dizendo: houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Amém. Eu quero pedir licença a vocês para fazer uma abordagem deste texto no método chamado lectio continua. Em outras palavras, é uma exposição versículo por versículo, sem que percamos a essência desta mensagem. Paulo está no meio da sua segunda viagem missionária. Ele queria ir para a Ásia, o Espírito de Cristo o impediu de ir para a Ásia. Ele está em Troade, quando escuta a voz de um varão macedônio numa visão: passa, Macedônia, e ajuda-nos. Entendendo ser a vontade de Deus, ele embarca em Troade, desembarca em Neápolis, entra para o interior, alcançando a cidade de Filipos. Dali ele vai à capital da província da Macedônia, em Tessalônica, sai de Tessalônica e vai a Bereia, e em todas essas cidades ele é perseguido, ele é escorraçado. Então ele deixa para trás seus colegas de viagem, Silas e Timóteo, e sai como que fugido de Bereia e chega em Atenas, a capital intelectual do mundo, a cidade dos grandes pensadores, de Péricles, de Aristóteles, de Sócrates, de Platão, a terra dos grandes luminares do saber humano, que encheram bibliotecas com a sua erudição. Curiosamente, aquela cidade tão culta, aspergida pela luz do saber humano, está mergulhada ao mesmo tempo numa densa escuridão espiritual. E o versículo 16 nos aponta isso. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, está se referindo a Timóteo e Silas, seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Olha que curioso. No maior centro filosófico do mundo, Paulo encontra a mais densa escuridão, cegueira e ignorância espiritual. Agora, notem que a cidade não apenas era idólatra, não. A cidade era dominada pela idolatria. Os ídolos governavam aquela cidade. A situação era tão grave que quando Paulo passou por lá, em Atenas, Plínio diz que havia mais de 30.000 estátuas dedicadas aos deuses em Atenas. Era uma floresta de ídolos. Suetônio diz que para cada pórtico, cada casa, cada monumento, havia um altar a uma divindade. Era mais fácil encontrar um deus em Atenas
do que um homem. Isso levou Diógenes a satirizar com os gregos de Atenas, saindo em pleno meio-dia com a lanterna acesa, procurando atentamente alguma coisa. E diante desse gesto inusitado, alguém o aborda e pergunta: o que você procura, Diógenes? Ele respondeu: eu procuro um homem, nessa terra só tem deuses. Agora, a idolatria da cidade revolta o espírito de Paulo. A pergunta para nós é: será que aquilo que entristece o coração de Deus entristece também o nosso coração? Será que aquilo que provoca a ira de Deus mexe com as nossas entranhas também? Mas não basta ficar com o espírito angustiado, um espírito revoltoso diante da idolatria. É preciso fazer alguma coisa. E Paulo fez. O verso 17 diz: por isso, olha a causa e consequência, por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Por que Paulo ia à sinagoga? Sempre que uma cidade por onde passava tinha uma sinagoga. Porque a sinagoga era uma espécie de ponte, de contato para a pregação do evangelho. Quem se reunia na sinagoga? Os judeus. Quem mais? Os gentios convertidos ao judaísmo, os prosélitos. Por que ele ia para esse local primeiro? Porque essas pessoas já acreditavam no Velho Testamento. Então, qual era o papel dele? Era mostrar que o Jesus que ele está anunciando era o Messias. Então, ele tinha, de certa forma, já uma preparação para o evangelismo. E isso ele fazia. Mas o verso 17 diz que também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. Entendamos que praça aqui não é como a praça de Itu, ou de Sorocaba, ou de São Paulo. Praça para os gregos era ágora. E ágora era o espaço onde os oradores, os filósofos, os pensadores expunham as suas ideias, explanavam a sua cosmovisão. Era um centro acadêmico a céu aberto. E diz a Bíblia que Paulo está lá todos os dias. Paulo era um pregador entre quatro paredes. Paulo era um homem que pregava para fora dos portões. Ele estava nas ruas. Ele estava onde o povo estava. Lá estava ele. E diz o texto que todos os dias ele está na praça, entre os que se encontravam ali. E o verso 18 diz que alguns dos filósofos que estavam na praça, que viviam na praça, que expunham as suas ideias na praça, que angariavam os seus seguidores na praça, contendiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? Mas quem eram esses filósofos? Primeiramente, o texto diz que alguns filósofos epicureus. Quem são os epicureus? No que eles acreditavam? Qual era a filosofia deles? Qual era a grande bandeira filosófica deles? Os epicureus eram materialistas, existencialistas. Eles não acreditavam no amanhã, no futuro, na ressurreição, na eternidade, no juízo final, na prestação de contas. A ideia dos epicureus era: a vida é um breve percurso do berço à sepultura. Morreu, acabou. Então o sentido para eles era o prazer. Eles tinham um lema de vida: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Eles não acreditavam na eternidade. E Paulo diz: não. Existe eternidade, sim. Aliás, existe um dia do juízo, sim. Existe uma prestação de contas, sim. Todos precisam se arrepender em todo lugar, porque Deus já marcou um dia do juízo, e todos vão ter que prestar contas diante de Deus. Paulo está desbancando a filosofia dos epicureus. Mas estavam também na praça os estoicos. Quem eram os estoicos? O que eles acreditavam? Eles eram panteístas, eles eram fatalistas. A filosofia estoica era essa: você está debaixo de um destino cego e implacável. Você não pode mudar a sua vida. Eles adotavam a filosofia de Gabriela: eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Pau que nasce torto, vai morrer torto. Não tem jeito. Paulo diz: tem jeito sim.
Tem jeito sim, porque Deus deu ao homem a oportunidade de se arrepender, de ter um novo coração, de ter uma nova mente, de ter uma nova vida, de ter uma nova família, de ter uma nova pátria, de ter uma nova herança, de ser nova criatura. Tem jeito sim. Então eles estão discutindo com Paulo, e a pergunta que eles fazem é esta: o que quer dizer esse tagarela? Essa palavra tagarela, na língua grega, é muito curiosa. Era a palavra usada para os pássaros que ficavam nos esgotos comendo as sementes. Numa palavra bem brasileira, é tico-tico no fubá. Era a palavra usada para aquela pessoa que falava a esmo, sem saber o que estava falando. Uma espécie de ventríloco, que soltava palavras que ele mesmo não conhecia. Eles se achavam muito importantes, os grandes filósofos, os grandes pensadores, e Paulo está pregando, e eles estão dizendo: esse cara é um tagarela. Mas por que eles diziam isso? Porque Paulo pregava, verso 18, a Jesus e a ressurreição, e para eles, Jesus e ressurreição eram estranhos deuses. Olha que curioso, tinha mais de 30 mil deuses em Atenas, e Paulo está pregando sobre Jesus e a ressurreição, e eles acharam que era um novo Deus e uma nova deusa, que a ressurreição era uma deusa. Eles não conheciam Jesus, eles não acreditavam em ressurreição, então chamaram Paulo de tagarela. Agora veja o versículo 19. Então, tomando-o consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Entendamos, o Areópago não era apenas um maciço rochoso que tem até hoje em Atenas, de frente ao grande Partenon, mas o Areópago era um tribunal. Nenhum pensador, nenhum filósofo podia expor uma nova ideia, uma cosmovisão, anunciar uma nova divindade para o panteão grego, se não fosse aprovado pelo Areópago, pelo filtro do Areópago. Então Paulo é intimado a comparecer ao Areópago para expor, esclarecer, dar razões dessa novidade que ele estava pregando sobre Jesus e a ressurreição. Agora notem comigo, poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Então Jesus é uma nova doutrina para eles. Eles não sabem nada de Jesus. É tão curioso, irmãos, é que Paulo está pregando aqui no maior centro filosófico do mundo. É como se Paulo estivesse pregando em Harvard. É como se Paulo estivesse pregando na USP de São Paulo. É como se Paulo estivesse pregando no maior centro filosófico do mundo. E nesse ambiente acadêmico, tão refinado, Paulo encontra a mais tosca ignorância espiritual. Talvez ainda hoje seja assim. Pessoas que conhecem a filosofia, que decifram os segredos da ciência, que penetram pelos corredores do saber humano, não enxergam um palmo na frente do seu nariz no que tange as coisas espirituais. Ao mesmo tempo que tem uma vasta cultura, tem também uma total limitação do conhecimento das coisas espirituais. Notem comigo ainda, versículo 20. Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Então, note uma coisa engraçada. O pregador é um tagarela. O Deus que ele anuncia é Deus estranho. O evangelho é para eles coisa estranha e novidade. O Deus verdadeiro é um Deus desconhecido. Então, preciso que você preste atenção com muito cuidado no verso 21. Olha o que acontece. Por que eles levaram Paulo para lá, para o Areópago? Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Irmãos, isso me impacta e me envergonha ao mesmo tempo. Atenas era uma cidade cosmopolita. Era o maior centro filosófico do mundo. Paulo passaria alguns dias, e ele passa ali com o coração angustiado. Ele estava angustiado, porque seus colegas tinham ficado para trás, e ele saiu fugido, corrido. Queriam matá-lo.
E no pouco tempo que ele está lá pregando na sinagoga e na praça todos os dias, a pregação dele foi tal e impactou de tal maneira que o assunto do dia na cidade de Atenas era o que ele tinha pregado. Não só as pessoas que moravam em Atenas, mas os residentes, estudantes que estudavam nas muitas escolas filosóficas, de outra coisa não falavam, de ninguém mais escutava nenhuma outra coisa mais importante que impactava tanta gente como as novidades que Paulo pregava, Jesus e a ressurreição. O que me impressiona, pastor Leandro, é que às vezes nós passamos anos numa cidade tendo todos os recursos da tecnologia de comunicação e as pessoas nem sabem que nós existimos. E Paulo ali, sem nada disso, impacta a cidade inteira. Agora notem, versículo 22, Paulo levanta-se no meio do Areópago e disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Aqui Paulo me ensina oratória e abordagem. Ele está com o espírito revoltado por causa da idolatria dominante. Ele não começa como termina o sermão dele, porque termina o sermão dele chamando-os de ignorantes. Mas ele começa como um bom orador começaria um discurso num tribunal. Já foi ouvir um bom orador num tribunal? Ele começa elogiando a pessoa, bota a pessoa lá em cima e depois tira a escada. Ele se dirige aos atenienses dizendo: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Ganhou a atenção do auditório. Foi simpático. Nos ensina abordagem. Pastor Joel tinha um irmão querido lá em Bragança Paulista, onde eu comecei meu pastorado, e gostava de fazer visita comigo e eu passava muito aperto com ele. Porque eu chegava numa casa, se ele visse algum objeto de idolatria, de imagem, ele já entrava e dizia: Você quer saber que esse negócio é do diabo? E a pessoa quase batia na gente, sai fugir da casa. Mas não é uma boa abordagem isso. Não é. Você não pode ofender as pessoas. Ainda que você discorde. Você tem que ganhar o coração da pessoa para ter o direito de falar com ela. E foi isso que Paulo fez. Então, note mais. Em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Versículo 23. Porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Preste atenção. Paulo não é um turista. Se fosse hoje, Paulo estaria munido, não digo com uma máquina fotográfica, mas com um telefone celular, com certeza. Mas tem gente, irmãos, que passa, olha, tira foto, faz um filmezinho, mas não observa nada. Não nota nada. Paulo não é um turista que está admirando a arquitetura de Atenas. Paulo não está lá admirando o Partenon, tirando foto, Partenon, que beleza, que arquitetura, que colunas. Passando e observando. Nós precisamos passar e observar a nossa cidade. Nós precisamos passar e entender a cultura da nossa cidade. Nós precisamos passar e entender a religiosidade da nossa cidade. Nós precisamos passar e observar como a nossa cidade está adorando, que deuses, que ídolos ela está adorando. Nós precisamos compreender e diagnosticar o sentimento religioso da nossa cidade. Passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. E ele diz o seguinte, no versículo 23, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Por que que ele encontrou esse altar ao Deus desconhecido? Porque embora tivesse mais de 30 mil deuses, conforme Plínio, em Atenas, esses deuses eram caprichosos, iracundos. Na cabeça dos gregos, se uma dessas divindades não tivesse um altar na terra para ser servido,
Ele despejaria sobre as pessoas a sua fúria, a sua ira. Eles tinham medo dos seus deuses. O que eles fizeram? Construíram um altar genérico, pensando, se porventura nós esquecemos alguma divindade, vamos construir esse altar genérico para que essa divindade, ao olhar para esse altar genérico, não nos fuzile com a sua ira. Então Paulo pega esse gancho e diz assim: pois o Deus que vocês não conhecem é o Deus que eu anuncio, é o Deus verdadeiro. E a partir do verso 24, Paulo começa a descrever quem é esse Deus. Então vejamos o verso 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Irmãos, Paulo está pregando o criacionismo no topo filosófico do mundo. Você não precisa abandonar o seu cérebro, você não precisa aposentar a sua racionalidade, você não precisa abrir mão da sua inteligência para dizer que Deus criou o mundo e tudo o que nele existe. Paulo está dizendo que a matéria não é eterna. Paulo está dizendo que o mundo não surgiu espontaneamente. Paulo está dizendo que o mundo não é resultado de uma mega explosão cósmica. Paulo está dizendo que o mundo não é fruto de uma evolução de milhões e milhões de anos. Paulo está dizendo, no maior centro acadêmico do mundo, que Deus é o Criador. E é mais, sendo Ele Senhor do céu e da terra. Olha que coisa. Eu estou falando de uma cidade que está debaixo do controle do Império Romano, e no Império Romano só tinha um conhecido, que era Quírios, que era senhor, era César. E Paulo está aqui no topo filosófico do mundo, dizendo o seguinte: não é César que é o Senhor é Jesus Cristo, o Senhor é o Rei da Glória, Ele sim é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, é Ele que é o único Senhor digno de ser adorado. E ele prossegue ainda e diz o seguinte: não habita em santuários feitos por mãos humanas. Olha que coisa curiosa, tinha mais de 30 mil altares, templos dedicados aos deuses. Ele está desbancando a teologia da idolatria de Atenas, dizendo: não, Deus não habita numa casa que você constrói, Deus não habita num templo que o homem fabrica, nem os céus dos céus pode conter esse Deus, Ele não é limitado. Agora preste atenção no verso 25, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse. Preste bem atenção aqui. Os deuses pagãos precisavam ser servidos. E Paulo diz: não, esse não é o nosso Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você adorar a Deus, Deus é Deus. Se você não adorar a Deus, Ele é Deus do mesmo jeito. Deus não tem necessidades. Deus é pleno e autossatisfeito. Ele é glorioso em si mesmo. Ele não precisa de uma oferenda minha para ser Deus, não. Ele não é servido por aquilo que eu faço para Ele. Aliás, o verso responde o seguinte: pelo contrário, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Não sou eu quem o sirvo, é Ele quem me serve. Ele quem me dá vida, Ele quem me dá respiração, tudo mais vem dEle. Então se você está aqui nesta noite, é porque Ele está preservando a sua vida. Se você está respirando, é porque Ele está lhe dando o fôlego da vida. Se você tem uma casa para morar, se você tem roupa para vestir, se você tem pão na sua mesa, tudo é dádiva dEle. Bendito seja Deus. Versículo 26, preste atenção aqui. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra. Paulo acreditava em Adão e Eva. Paulo discordava frontalmente dos teólogos liberais que dizem que Gênesis 1 e 2 é um texto mitológico, que Adão e Eva não existiram. Não, Adão e Eva existiram. E desse primeiro casal procede toda a raça humana que habita em toda a face da terra.
Paulo está fazendo essa afirmação, irmãos, em Harvard, na USP, em Atenas, no centro filosófico do mundo. Tem tantas pessoas que acham que se você for criacionista, você não é inteligente, você não é culto, você não entende as coisas. Se você tiver um pouquinho de ciência, se você estudar um pouco mais, você vai abandonar essa ideia de que Gênesis 1 e 2 é um texto histórico. Não, Adão e Eva não existiram, isso é um mito, é uma mitologia. De forma nenhuma, o homem veio dos símios, o homem veio do macaco, o homem veio de uma evolução de milhões e milhões de anos. Mentira! Toda a raça humana procede de um único tronco. Agora notem. Havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Ele está dizendo o seguinte, que o pai da história não é Heródoto, o pensador grego. O pai da história é Deus. Quem controla a história é Deus. Quem estabelece os limites é Deus. Versículo 27, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Preste atenção nisso. Onde está Deus? Os ateus dizem que ele não existe. Os agnósticos dizem que se ele existe, ele não pode ser conhecido. Os panteístas dizem que Deus é tudo e tudo é Deus. Está misturado com a criação. Os deístas dizem que se ele existe, está muito longe, muito indiferente a nós. Mas Paulo diz, ele está pertinho de você. Aliás, nele vivemos, nos movemos e existimos. As digitais de Deus estão por toda parte. Abra os olhos da sua alma, e você verá Deus numa gota de orvalho, no sorriso de uma criança, no afeto de uma mãe, no abraço de um amigo. Você verá Deus nas páginas da Bíblia. Você verá Deus na igreja, que é o corpo de Cristo. Ele está aí, cuidando de você, protegendo você, abençoando você, perdoando você, salvando você, restaurando você. Tudo procede dele. Olha o que Paulo vai dizer no verso 29. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhado pela arte e imaginação do homem. Ele está desbancando a idolatria de Atenas. Está dizendo, esses altares todos que vocês têm, esses templos que vocês têm, esses pórticos que vocês têm, esses altares que vocês têm, esses ídolos que vocês têm, de ouro, de prata, de madeira, tudo isso não representa quem é Deus. Porque a idolatria, irmãos, é uma coisa que não tem bom senso. Aliás, o profeta Isaías, quando tratou disso, disse que um camarada vai lá na floresta, derruba uma árvore, faz uma tora, ele pega metade dessa madeira, bota no fogo para fazer a comida dele, a outra metade ele contrata um marceneiro e prepara uma imagem, contrata depois uma pessoa profissional para botar essa imagem bem fixada, e aí ele se prostra diante desse pedaço de pau, às vezes coberto de prata, às vezes coberto de ouro, às vezes coberto de bronze, e adora essa imagem como se Deus fosse. Então a idolatria significa que o ídolo foi feito pelas mãos do homem, forjado pela mente do homem. Ora, mas a criatura não pode ser maior que o Criador. A idolatria é quando o homem se prostra diante de algo que ele fez, então ele é maior do que o que ele fez, e o que é maior está adorando o que é menor. Então ele está dizendo o seguinte, olha, já que nós somos geração de Deus, nós não podemos pensar que o pau gerou a gente, que a madeira gerou a gente, que o ouro gerou a gente, que a prata gerou a gente. Não, esse Deus é quem gera, esse Deus é quem cria, ele não pode ser um objeto inanimado. Mas agora, por favor, veja comigo o verso 30. Se Paulo tivesse começado o sermão dele
Como terminou, ele teria perdido o seu auditório. Mas agora ele está concluindo o sermão, e o verso 30 diz: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens em que todos em toda parte se arrependam. Pense você, Paulo, chamando os homens mais cultos do mundo de ignorantes. Terra de Sócrates, de Platão, de Aristóteles. Vocês são ignorantes. Pensa um cara subir na plataforma, no salão nobre de Harvard, e falar aos professores mais conceituados do mundo: vocês são ignorantes. Pense um camarada ir na USP e dizer aos professores e alunos: vocês são ignorantes. Ele está dizendo: olha, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, ou seja, vocês até hoje viveram numa cegueira espiritual. Até hoje vocês adoraram deuses que vocês nem conhecem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora notifica a todos em toda parte que se arrependam. Em outras palavras, no céu só entra um tipo de gente: aqueles que se arrependem. Talvez você argumente: mas arrepender de quê? Não é arrepender de quê, não. É arrepender de quem você é. Sabe por quê? Você não peca, você não é pecador porque você peca. Você peca porque você é pecador. Uma laranjeira não é laranjeira porque dá laranja, ela dá laranja porque é laranjeira. A seiva que corre no caule prova que ela é laranjeira. A Bíblia diz: em pecado me concebeu minha mãe. Enquanto você peca por palavras, por obras, por pensamento e por omissão, você peca porque a sua natureza é isso. Você foi concebido em pecado, você pratica o pecado, e a não ser que você se arrependa do pecado, não há salvação. E notem, são todos. Não importa se você se considera uma pessoa maravilhosa, um bom pai, uma boa mãe, um bom marido, uma boa mulher, um bom filho, uma boa filha, um bom trabalhador, um bom empregado, um bom patrão, um bom religioso. Você precisa se arrepender, igual o pior criminoso precisa se arrepender. Não há justo nenhum sequer, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É por isso que Paulo diz: todos em toda parte precisam se arrepender. Por quê? Ele explica no verso 31. Confira comigo. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Ele diz: o dia do juízo vai chegar. O dia já está escalado, já está definido. O juiz já está escalado. O critério do julgamento já está definido, é com justiça. Em outras palavras, no tribunal de Deus, não tem como subornar o juiz. No tribunal de Deus não tem como comprar testemunha. No tribunal de Deus não tem como o culpado sair inocente. No tribunal de Deus não tem como aquele que foi justificado ser condenado. No tribunal de Deus não tem como o homem dar um jeitinho. Arrependa-se enquanto é tempo, porque o dia do juízo vai chegar. É o que Paulo está anunciando na cidade de Atenas. Quando ele termina esse sermão, o auditório dele se divide em 3 grupos. O primeiro grupo está no versículo 32. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram. Por que eles escarneceram quando ouviram falar de ressurreição de mortos? Eu estou falando de uma cidade grega. Atenas é a cidade grega mais culta do mundo. E o que os gregos pensavam? Os gregos pensavam que a matéria é essencialmente má e o espírito era essencialmente bom. Então os gregos aplaudiam a morte. Como assim? Para os gregos, o corpo, que é material, e para eles a matéria era má, quando uma pessoa morria, a alma, que era espiritual e boa, saía da prisão do corpo.
Então, para o grego, falar em ressurreição era pegar aquela alma que fora liberta do corpo na morte e trazê-la de volta para a prisão do corpo. Eles escarneciam da ressurreição. E porque Paulo pregou em Atenas a Jesus e a ressurreição, quando ouviram falar dessa verdade, eles escarneceram, eles rejeitaram a mensagem de Paulo. Segundo grupo, está no verso 32 ainda, quando outros disseram, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Olha o perigo aqui. Qual o perigo que está por trás dessa declaração deles? Te ouviremos noutra ocasião. É que na cabeça deles, quem estava no controle da vida deles era eles mesmos. Eu decido a hora que eu quero. Eu sou o capitão da minha alma. Deixa eu dizer uma coisa a você. Primeiramente, não é assim porque você nem sabe se você vai estar vivo amanhã, nem eu. Você não sabe se você vai ter chance e oportunidade. Ainda, a Bíblia diz que é Deus quem dá o arrependimento da vida. Se Deus endurecer seu coração e você morrer na dureza do seu coração, você está perdido. A Bíblia diz que é Deus quem dá a fé salvadora. Se você endurecer o seu coração e se rebelar contra Ele, Ele pode deixar você morrer na sua ignorância, na sua incredulidade. Então não tente achar que você tem o controle disso, não. É por isso que a Bíblia diz, se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Hoje é o dia oportuno, hoje é o único dia que você pode tomar essa decisão, porque agora Deus está falando com você. Amanhã pode ser tarde demais. Mas a última decisão está no verso 34. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. É bem verdade que não foi uma multidão que se converteu em Atenas. A Bíblia diz que Deus não chamou muitos sábios deste século. Se você é um sábio desse século, está salvo, glorifique a Deus. A porta está aberta para você. Mas a mensagem que eu quero trazer é esta: onde o Evangelho de Cristo é proclamado, aí tem salvação. Esta é a maior, a mais importante e a mais urgente decisão que um ser humano precisa tomar, é crer em Jesus. Porque não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Hoje não é em Atenas, hoje é em Itu. Hoje não é no Areópago, hoje é no templo da Igreja Batista Lagoinha de Itu. Mas o Evangelho é o mesmo. Crê no Senhor Jesus e você vai ser salvo com a sua família. Deus abençoe a todos. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.